Saudações, companheiros! Bem-vindos a mais um episódio de Notícias Militares. No vídeo de hoje, analisaremos a imposição de sanções dos Estados Unidos contra as duas maiores companhias petrolíferas russas, Rosneft e Lukoil, um movimento que representa a primeira ação punitiva direta do governo Trump contra Moscou desde seu retorno à Casa Branca. O que está realmente acontecendo e quais são as implicações dessa decisão? É o que veremos agora. Antes de continuarmos, se o tema militar e geopolítico te interessa, inscreva-se no canal e ative o alerta. Assim você não perde as próximas análises. Na quarta-feira, 22 de outubro de 2025, o presidente Donald Trump anunciou sanções contra a Rosneft e a Lukoil. Uma reviravolta drástica após meses de tentativas de coagir Putin à mesa de negociações usando apenas incentivos diplomáticos. Trump havia sinalizado por semanas que poderia impor penalidades contra a Rússia pela continuação da guerra, mas deixou de tomar medidas punitivas importantes até aquela data. 2 meses antes, em 15 de agosto de 2025, Trump e Putin se encontraram em Anchorage, no Alasca, durante quase 3 horas. O encontro foi histórico, a primeira vez que Putin era convidado a um país ocidental, desde que ordenou a invasão em grande escala da Ucrânia em 2022. Mas as conversas azedaram rapidamente. Durante a reunião, Putin fez uma palestra histórica sobre Ucrânia e Rússia serem uma nação, o que levou Trump a elevar a voz e ameaçar se retirar. Trump propôs suspender sanções em troca de um cessar-fogo, mas a proposta foi rejeitada por Putin, que insistiu que a Ucrânia cedesse território na região de Donbas. A cúpula terminou sem acordo. Dias depois, a calma durou pouco. Trump propôs congelar a guerra Rússia-Ucrânia com um cessar-fogo ao longo das linhas de frente atuais. A resposta russa foi categórica. Moscou rejeitou a possibilidade, afirmando que a ideia contradizia o acordo alcançado no Alasca. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, rejeitou a noção de congelar o conflito durante conversa telefônica com o secretário de Estado Marco Rubio na segunda-feira, 20 de outubro. O que parecia controle, na verdade, era o início de uma escalada. Trump disse na terça-feira que havia cancelado uma reunião antecipada com Putin porque não sentiu que chegariam ao lugar onde precisavam chegar. A cúpula planejada para Budapeste, na Hungria, estava oficialmente suspensa. Uma ligação entre Rubio e Lavrov deixou claro para autoridades americanas que a postura de Moscou não havia mudado significativamente desde o encontro no Alasca. Horas antes do anúncio das sanções, a Rússia lançou um ataque aéreo em grande escala contra a Ucrânia, incluindo Kiev. A provocação foi a gota d'água. Trump se reuniu com o secretário do Tesouro Scott Bessent, que vinha defendendo a imposição de sanções contra a Rússia há meses. Desta vez, o presidente surpreendeu até alguns de seus conselheiros mais próximos ao concordarem em impor sanções às maiores empresas petrolíferas da Rússia. O Departamento do Tesouro impôs sanções contra a Rosneft e a Lukoil, juntamente com quase 3 dezenas de suas subsidiárias. As duas empresas juntas são responsáveis por quase metade das exportações de petróleo bruto da Rússia. Combinadas, os dois grupos exportam 3,1 milhões de barris de petróleo por dia, ou 70% das vendas de petróleo bruto russo no exterior. Só a Rosneft é responsável por quase metade da produção de petróleo da Rússia, que no total representa 6% da produção global. O secretário do Tesouro Scott Bessent afirmou que as novas sanções foram uma resposta direta à recusa de Moscou em encerrar sua guerra sem sentido e uma tentativa de sufocar a máquina de guerra do Kremlin. As medidas congelam ativos pertencentes à Rosneft e à Lukoil nos Estados Unidos e proíbem entidades americanas de fazer negócios com elas. O Tesouro americano deu às empresas até 21 de novembro para encerrar suas transações com os produtores de petróleo russos. Enquanto isso, do outro lado do tabuleiro, a reação veio rápida. A Rússia reagiu com indignação. Putin chamou as sanções americanas de ato hostil, embora o presidente russo tenha minimizado seus efeitos. Elas são sérias para nós, é claro, e terão certas consequências, mas não impactarão significativamente nosso bem-estar econômico, disse Putin. Esta é uma tentativa de pressionar a Rússia, mas nenhum país que se respeita decide algo sob pressão. Putin alertou Trump que uma tentativa de restringir as exportações de petróleo russo
desestabilizará os mercados globais e terá efeito contrário contra os Estados Unidos. Uma redução acentuada nas quantidades de nosso petróleo enviadas aos mercados globais levará a aumentos de preços, disse ele, acrescentando que os consumidores nos postos de gasolina dos Estados Unidos sentirão o impacto. Dmitry Medvedev, ex-presidente que agora atua como vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, foi mais franco. Os Estados Unidos são nosso adversário e seu loquaz pacificador, referindo-se a Trump. Agora assumiu totalmente o caminho da guerra com a Rússia, escreveu Medvedev. Putin também ameaçou uma resposta muito séria, se não esmagadora, a ataques com armas de longo alcance em território russo. Nos bastidores, o primeiro movimento veio de um jogador inesperado: a Índia. A grande questão, tanto para a Rússia quanto para a economia global, é como a Índia responderá a essas novas sanções americanas. A Reliance Industries, maior importadora indiana de petróleo bruto russo, está planejando reduzir ou parar completamente as importações. Para a Rússia, isso seria crítico. A Índia importa 1,5 milhão a 2 milhões de barris de petróleo bruto russo por dia, representando cerca de 30% a 40% de todas as exportações russas. Se essas importações parassem repentinamente, restaria apenas a China como grande compradora de petróleo russo. A União Europeia aprovou seu 19º pacote de sanções contra a Rússia, incluindo uma proibição de importações de gás natural liquefeito russo. Na semana passada, o Reino Unido anunciou suas próprias sanções contra ambas as empresas. O cerco se fecha. Os preços do petróleo subiram acentuadamente quando os operadores ficaram apreensivos com um possível aperto no fornecimento global. As implicações dessa operação econômica são profundas e multidimensionais. Economicamente, a Rosneft reportou uma queda de 68% ano a ano no lucro líquido para a primeira metade de 2025. A Lukoil também registrou uma queda de 26,5% nos lucros para 2024. A sangria financeira se intensifica. Politicamente, o porta-voz do Kremlin disse que as autoridades russas estão analisando as sanções e farão o que melhor se adaptar aos seus interesses. Putin reiterou que Moscou permanece pronta para o diálogo, evitando o termo cancelamento da cúpula de Budapeste. Militarmente, a situação permanece em ponto de ebulição. A Rússia não fez progresso significativo no campo de batalha, onde uma guerra de atrito cobrou um alto tributo. Ambos os lados investiram em capacidades de ataque de longo alcance para atingir áreas na retaguarda. Enquanto as potências falam em estabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. A cada movimento no tabuleiro global, surge um novo risco à vista. Aqui, você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.